Amém? Como, meus amados, nós, durante esse ano, nós tivemos um título, tivemos um tema, Andando com Jesus. Houve um planejamento, pastor, o Paulinho, e temos até essa pulseirinha, e essa pulseirinha foi transformadora na vida de algumas pessoas que fizeram e que se engajaram na proclamação da própria palavra. E dentro desse tema global, podemos dizer assim, existirão subtemas. E nós começamos hoje, no primeiro domingo de dezembro, a falar sobre as identidades de Jesus. Nós falamos identidades não porque existem várias, existem várias identidades de Jesus, mas para ser mais didático, mais pedagógico, porque tudo está nele. Então, mas para ser mais didático, nós dividimos, ao falar de Jesus, não sei se vão ser faladas as 7 identidades, mas vamos trabalhar algumas, todas em João. E aqui coube a mim falar sobre a identidade, uma delas é Jesus, o bom pastor. Pensei que seria fácil falar, mas quando nós começamos a estudar, vamos a fundo, falar sobre Jesus, o bom pastor, não é simplesmente pegar o texto e falar, Jesus, o bom pastor, é aquele que serve, é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. A gente já escutou muitas pregações, nós ouvimos a ele, mas não é tão simples, porque o que veio no meu coração, assim, ao pastor me convidar para começar esse tema das identidades, foi por que Jesus é o bom pastor? Não sei se alguém já se perguntou, mas quando ele veio falar comigo, a primeira coisa que veio na minha mente, no meu coração, por que ele é o bom pastor? E para a gente trabalhar esse tema, a gente vai ficar nesse título, em 3 palavras do título. Foi o que o Espírito Santo me trouxe, foi o que as leituras me trouxe, e a gente vai trabalhar com 3 palavras. O eu sou, o bom e o pastor. Essas 3 palavras a gente vai compreender e vai chegar à conclusão por que Jesus se auto-intitulou Eu sou o bom pastor. E a gente faz então a primeira pergunta, tirando essa do tema, mas a gente faz, por que Jesus Cristo disse Eu sou? É comum a gente dizer, eu sou um advogado, eu sou um cantor, eu sou um empresário. Na nossa cultura, na nossa linguagem, muito corriqueiro a gente falar dessa forma. Mas se a gente pegar realmente a palavra, essa expressão eu sou, só cabe a uma pessoa falar o eu sou. E apenas a Deus, a pessoa que nunca foi criada, mas ela veio a existir a si própria. Ela se deu próprio existir. Nós somos criaturas. Nós, quando dizemos eu sou, a gente está dizendo assim, sem querer, mas a gente quer dizer, eu sou advogado, então eu vou ser sempre advogado, eu vou ser sempre essa pessoa. Agora, quando Deus fala, eu sou, o que Ele quer dizer com isso? E é essa questão que vamos trabalhar em primeiro lugar. Porque nós, ao colocarmos isso de quem nós somos, a gente tem que falar assim, eu estou advogado, ou eu estou pastor, eu estou alguma coisa. Porque a existência cabe apenas a quem? A quem criou. E o único Criador que nós temos é Deus, o Todo-Poderoso. Lá no Gênesis capítulo 1, o Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. Então, não cabe a nós dizermos eu sou, cabe a nós falarmos eu estou. Porque nós somos finitos. E quando Jesus vem e fala eu sou, nesse texto de João, capítulo 10, ele quer dizer que ele é o próprio Deus. Ele já estava na fundação do mundo. Ele já estava desde a existência de todas as coisas. Vamos ler João 10, versículos 11 a 14.
Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 10 de João, versos 11 a 14. Você pode projetar, por favor? Amém? Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, meus irmãos, eu sou. Jesus Cristo disse aqui em João, o eu sou. Há milhares de anos, Deus falou a mesma palavra, a mesma expressão, quando Ele se revelou a Moisés, na retirada do povo do Egito, falando para Moisés. Moisés faz a pergunta para ele: quem tu és? A quem? Como que eu vou chamar? Como que eu vou te apresentar ao faraó? Você vai falar que eu sou o que sou. Então, a palavra que lá você vê que está tudo em letra maiúscula, a palavra que está lá é uma palavra que é dele, só cabe a ele. Por isso que eu enfatizei a questão de nós estamos. Porque quem é quem existe. E existe pela eternidade. Quem é quem se cria em si mesmo, e não quem foi criado. Então, quando Jesus, a primeira coisa que nós levamos aqui em consideração, o eu sou, eu sou o divino, o eterno e o único. Isso quer dizer eu sou. Agora veja, essa passagem de João, esse relato de João, onde Jesus falou eu sou como pastor, também tinha acontecido em João 8, quando estava tendo ali uma discussão entre judeus e Jesus sobre Abraão. O povo judeu falava que era filho de Abraão. Só que Jesus os confrontou. Vocês são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos, vocês não estariam me perseguindo e querendo me matar. E aí eles regalaram aqueles olhos e falaram: quem é você para falar isso? E aí no final, Jesus vai dar uma confrontação a eles, vai falar o seguinte: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então veja, Jesus nessa caminhada, João vai nos trazendo esse relato. João vai trazendo esse relato, trazendo o que Jesus tinha dito. E veja, novamente o eu sou. Mas o que aconteceu naquele momento com os judeus? Os judeus se rebelaram. Eles pegaram pedras para atacar Jesus. Mas por quê? Porque eles entenderam o que essa reflexão está trazendo para nós. Eles entenderam que Jesus estava querendo, na ideia deles, querendo se igualar a Deus. Eles não entendiam que Jesus Cristo era o Messias que veio para salvar. Eles estavam esperando alguém num grande cavalo, com armaduras e tudo mais. E aí aparece alguém de Nazaré, falando que é filho de Deus, que iria salvar o mundo, que era o rei dos judeus. Para eles isso era como se fosse, para isso era uma blasfêmia, Na lei judaica, você falar que era Deus, era uma blasfêmia. E por isso que eles queriam matá-lo. Só que a gente sabe, pela história, e por hoje, a gente tem toda essa compreensão, que Jesus ali, ele não estava apenas falando, ele estava se declarando o verdadeiro Messias. Ele era realmente Deus. Só que a lei cobria, A lei cobria os olhos dessas pessoas. Não trazia, as palavras de Jesus vinham como palavras vazias para essas pessoas. Então veja, Jesus ali o Cristo na segunda pessoa da Trindade, na frente deles, falando que Ele era Deus, que era o eu sou, não foi acreditado a isso a Ele. Por isso que eles perseguiam. Então veja, meus amigos, o eu sou, dessa pequena frase, eu sou o bom pastor, ela significa, é um Deus que existe por si mesmo.
Ele é autossuficiente. É o Criador incriado. É independente de qualquer conceito, força ou entidade. Então, quando nós lermos os textos de João, principalmente, ou quando nós lemos lá Deuteronômio, Êxodo, que vai falar sobre o eu sou, que vem à nossa mente, já desde o início, eu sou, é o Deus único, verdadeiro, eterno e único, que vai se completar e vai ser o nosso bom pastor. Que a gente vai concluir lá na frente todo esse nosso estudo, essa nossa reflexão sobre, principalmente, a fala do versículo 11. Mas não para por aí. Porque Jesus é o bom pastor. A segunda palavra que nos orienta e que também nos deve dar reflexão é a palavra bom. Porque se a gente falar, é comum também nós falarmos, eu sou bom, eu faço isso, faço aquilo. Eu sou bom porque eu ajudei alguém. A gente pensa, a gente fala. Mas se a gente for refletir, o Senhor falou, né? Jesus falou que era bom. Mas e se a gente fazer uma reflexão com Marcos, capítulo 10? Numa parábola do jovem rico, quem lembra? Onde o jovem rico vai questionar, bom mestre, ele querendo saber sobre a vida eterna, né? Bom mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus fala? Ninguém é bom, a não ser Deus. Vejam, a gente pode falar, mas há alguma contradição nesse texto com João, alguma coisa de errado. E muitos aqui, eu queria abrir um parênteses, muitos se aproveitam desta fala de Jesus para falar que Jesus não era divino. Jesus se abriu mão de toda a divindade. Mas se a gente reparar no texto, ele fala que ninguém é bom a não ser Deus. Ele não fala a não ser o Pai. Em nenhum momento ele abre mão da sua divindade. A gente sabe que ele se esvaziou, mas ele não se esvaziou completamente. Ele não tirou toda e completa glória de si. Ele se esvaziou para ser humano como nós, mas ele também era divino e também era humano. Então veja, aqui Jesus não está abrindo mão da sua divindade, ele não está abrindo mão da sua bondade. E também não há nenhuma contradição. O que esse texto de Marcos quer dizer, para essa parábola do jovem rico, quer dizer assim, jovem rico, olha para mim, eu sou Deus. Você não precisa de propriedades, você não precisa de nada, a não ser seguir-me. Venda tudo. Faça isso, e você, por mais que você tenha cumprido todos os mandamentos que você falou que cumpriu, falta mais uma coisa só. Venda tudo e me segue. Apenas isso. Aí você vai falar, nossa, que Jesus foi cruel nessa hora. Não, porque Jesus conhece não só o coração das pessoas, mas ele conhece todo o nosso ser. E ele sabia que aquele jovem rico estava... as suas riquezas dominavam aquele ser. E foi isso que aconteceu. Vocês, quem lembra dessa parábola, o jovem rico saiu de lá com a cabeça baixa, triste, porque não ia conseguir cumprir aquela questão de vender as suas propriedades e seguir Jesus. E aí Jesus quer mostrar o quê? A questão do bom. Como é bom seguir. Veja que seguir a Jesus era a única coisa que ele precisava fazer, porque o resto se completaria. E a única coisa que ele não conseguiu fazer foi isso. Então seguir Jesus é muito bom. E quem segue o bom, está bom. Passa a ser bom. Quem não está, ou quem não está em Cristo, ou quem não está seguindo Jesus, ou estar em Jesus, não consegue ser bom. Então veja, a bondade de Jesus, ela é uma bondade eterna. É uma bondade que só Ele tem. Então, a gente vê em Salmos, a gente vê no próprio texto de João afirmando isso. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é justo. A gente percorre as Sagradas Escrituras e vai ver sempre falando sobre Deus, sobre Jesus, falando que Ele é. Então veja, o eu sou a gente tratou, aquele que existe, e agora o bom.
Ele trouxe, ele é bom porque ele é Deus. É simples levar essa conclusão? Não. Veja que a Bíblia vai nos trazendo as respostas, mas a gente tem que conhecer a palavra. A gente tem que conhecer como foi a vida de Jesus, o que ele está nos passando. Simplesmente falar que Deus é bom é fácil, mas fazer todo esse arranjo, pontuar, trazer os argumentos bíblicos, não é tão fácil, não é tão simples. Por isso que nós devemos ler. Por isso que o pastor aqui clama, né, a comunidade, nós clamamos onde estamos. É importantíssimo ter as escrituras lidas todos os dias. Então a gente pode, nesse campo do bom, ter essa lógica. Fazer uma lógica, né? Jesus afirma que apenas Deus é bom em Marcos. A gente viu isso. Aí em João 10 que nós lemos, Jesus afirma ser bom. Então agora a gente pode concluir que Jesus afirma ser Deus. E se Deus é bom, Jesus é bom. E não há ninguém que possa dizer o contrário. E não há ninguém que possa ocupar o lugar dele para falar que não é ou que é também. Então quando Jesus se autodenomina bom, ele está dizendo que é Deus, o eu sou. E agora sim apontando para a terceira parte da nossa pregação. Ele está apontando para a sua missão, ou para a sua identidade, vamos assim dizer. Porque quando ele fala, eu sou o bom, agora a gente complementa, o bom pastor. E a gente faz a terceira pergunta, dentro desse contexto geral, né? Porque Jesus é o bom pastor. Porque Jesus Cristo se auto-intitulou pastor. Também é interessante pensar, por quê? Aí, em primeiro lugar, eu acho que é necessário a gente refletir um pouquinho, o que é ser pastor? O que o pastor faz? Um pastor, né? Se a gente for pegar a própria Escritura, ela vai trazer dois aspectos, né? Em primeiro lugar, é aquela pessoa que protege, né? A gente viu muito isso em Davi, protege, que guia, que cuida, vida de animais. Seja pequeno, seja grande, seja médios. É ali, a pessoa pastoreando esses animais, cuidando do seu rebanho. Mas, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele não está falando de animais. Ele está falando de pessoas. Então, quando Jesus fala que ele é pastor, ele tá trazendo uma mensagem mais profunda do que apenas apacentar rebanho. Ele está falando assim, eu sou a pessoa responsável que cuido de vocês. Quando a palavra pastor aparece na Bíblia, ela está querendo dizer isso. Eu sou o responsável e o cuidador pelas pessoas que estão aqui querendo ter a comunhão com o Senhor. Então veja, pastor ali pode ser uma profissão de pastorear suas ovelhas. E pastor pode ser o quê? Uma vocação, como nós temos aqui o pastor Márcio, trazendo, vamos colocar, sendo o intermediário, não muito forte isso, não é que intermediário é Jesus Cristo, mas sendo aqui o portador da palavra, para nós, é a vocação dada pelo Espírito Santo. Então veja que pastor, a responsabilidade, e a gente pode falar então que Jesus é pastor? Lógico que podemos. Porque quem é o responsável pela nossa salvação? Quem é o responsável por cuidar de nós? Não só eu vou pôr assim, pela nossa existência. O próprio Cristo, ele é responsável por tudo isso. Esse é o primeiro aspecto. Agora o segundo aspecto é que Jesus Cristo, ele é também pastor, porque houve uma profecia lá em Ezequiel, capítulo 34, na época da divisão do reino, onde tinha o reino de Israel, o reino de Judá, e o profeta Ezequiel, nos seus 25 anos, ali muito jovem, recebeu, houve uma mensagem de Yahvé, do Senhor Deus,
e falando que o próprio Deus viria para apacentar as suas ovelhas. O próprio Senhor Deus se revelou que viria para apacentar suas ovelhas naquele tempo em Israel. Agora no próprio capítulo 34 de Ezequiel, o versículo 31, ele vai complementar tudo isso. Ele vai falar assim, Deus falando através de Ezequiel. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, quer dizer, de Israel, homens sois. Veja que Deus não está falando de ovelhas, Deus está falando de pessoas. Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então Deus está se referindo às suas ovelhas, né? Às pessoas de Israel, ao povo de Israel, que ele viria, ele voltaria para pastorear essas ovelhas que foram deixadas, que foram, vamos dizer, massacradas por todos os reis que tiveram ali naquela divisão, e que houve grande dispersão, e o povo de Israel estava perdido. E aí a gente tem essa palavra em João, né? Trazendo toda essa história de Jesus Cristo, percorrendo sinagogas, curando enfermos, né? O Evangelho de João vem mostrar 7 milagres apenas. Apenas, eu falo assim, apenas para mostrar a grandeza de Deus. Porque foi dito que o que Jesus Cristo fez, nenhum livro, né? Não existiriam livros que contivesse, né? Tudo o que ele fez. Então ele apenas trouxe 7 milagres. E Jesus Cristo andando pelas cidades, pregando, ele vai olhar para o povo de Israel, agora daquele tempo, e vai olhar e vai falar: como vocês estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A profecia se cumprindo. Ele veio e fala em João: eu sou o bom pastor. Então veja, milhares de anos, profetizado por Ezequiel, a vinda de um pastor que tomaria o rebanho, tomaria Israel pelas mãos e seria o pastor deles. Jesus veio, olhou para suas ovelhas, olhou para as multidões, falou que não existiam pastores. Por que ele fala isso? Porque ele era o pastor. E o texto é muito grande o ensinamento dessa frase. Eu sou o bom pastor, porque aí o texto fala o bom pastor. Ele não fala que ele era um bom pastor. Ele não fala que ele era mas ele era o. Isso na língua portuguesa é o quê? A definição de quem é. Então quando eu coloco o, ele está falando, essa pessoa é. Então, pastor, se a gente for falar, quem é pastor? Pastor é só Jesus Cristo. É só o eu sou. É só o bom e é só o pastor. Então veja, meus amados, a conclusão que a gente pode chegar, né, para a gente fechar esse pensamento e depois trazer para os dias de hoje, porque também não basta ficar só responder essa pergunta, que só respondendo essa pergunta já seria maravilhoso, porque a gente poderia olhar esse texto, essa pequena frase e falar: é nessa pessoa que eu creio. O eu sou, o Deus, o único bom e único pastor. Mas a gente, concluindo esse pensamento, a gente pode falar, o eu sou. Então quando a gente fala, eu sou o bom pastor, Jesus fala, e a gente olha para esse texto e crê, o que a gente está falando para nós mesmos? Concluindo esse pensamento. Que o eu sou eu existo e continuo existindo. Eu sou Deus. É a afirmação de Jesus. Quando ele fala que ele é bom, o que a gente, quando nós falamos e cremos na palavra e olhamos para o texto e falamos, ele é bom, mas por quê? Porque a bondade perfeita pertence a ele. Só ele é bom. Nós não somos. Nós podemos fazer o bem quando estamos com ele. Nós fazemos o bem, mas bom, só ele. E pastor, nós vimos que
a única essência pastoral, vamos colocar assim, é de Jesus Cristo. Porque agora a gente pode colocar que qual é o pastor que dá a sua vida, que morre pelas suas ovelhas? Qual é o pastor que coloca, que sabe o que é o ser na sua existência? Só Jesus Cristo. Então, conhecer profundamente Jesus Cristo, como Filho, como Deus Filho, ou como o próprio Deus, é a nossa função. Conhecê-lo plenamente. E não apenas falar, nossa, ele é meu bom pastor, e acabar por aí. Parece simples falar assim, né? Ah, ele é meu bom pastor. Mas agora nós sabemos por que Jesus falou que ele era tudo isso. E a própria palavra se revela. Que ele é, que ele foi, né? Que ele é e que ele será para todo sempre o bom pastor. Mas agora vamos trazer para os nossos dias isso. Como que podemos perceber Jesus Cristo em nossas vidas como o bom pastor? Eu posso chegar aqui na igreja, ou onde eu estiver, falar e clamar ao Senhor Jesus Cristo, que seja o meu bom pastor? Falar, você é. Eu posso clamar isso para Ele e crer realmente? Porque se a gente for pensar que tudo isso foi parte da história de Israel, ou vamos dizer, ficou até ali a sua vinda, depois de cumprir a sua profecia, a gente pode crer nisso, que Jesus Cristo está conosco? É lógico que podemos. Pela seguinte razão. Se a gente pensar em toda a história de pastoreio, onde foi o primeiro pastoreio? Foi lá no Éden, quando teve a queda. Deus não foi pastorear Adão? Onde você está? O pastor é assim, o pastor vai atrás. Onde você está? O que aconteceu? Por que você comeu? Quer um pouquinho mais para frente? Deus foi pastorear quem mais para frente? Caim. Caim matou Abel. E o que Deus fez? Perguntou para Caim, cadê seu irmão? O que aconteceu com teu semblante? Deus não estava sendo pastor ali? E ele até o abençoou com uma marca e teve a sua caminhada. A gente pensar em Israel, que cumprindo sua promessa, né, a sua profecia, ele não estava ali falando por meio de Ezequiel, que era o pastor? E agora em João, nós não lemos, mas vamos trazer isso agora, no capítulo 10, nesse mesmo texto que nós lemos, mas no versículo 16, ele vai falar, agora eu vim, não só para Israel, eu vim para outras pessoas de outro aprisco. Eu digo, quem são essas outras pessoas de outro aprisco? Ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus Cristo quer dizer o seguinte, que não só o povo de Israel, ele não veio só para o povo de Israel. Ele veio para outro aprisco, e esse aprisco é a igreja. E a igreja somos nós. Ele veio buscar outras pessoas. Essas pessoas somos nós. O outro aprisco é a igreja. Então sim, nós podemos clamar ao Senhor e crer que Ele é e continuará sendo o nosso bom e fiel pastor. Ele não foi pastor lá atrás. Ele não foi apenas pastor lá atrás. Ele foi e é hoje e continuará sendo até a segunda vinda dele. Então sim, nós podemos clamar. Mas como que a gente clama a Ele hoje então? Como a gente pode trazer isso para nós? Para as pessoas que estão ao nosso lado, falar, você crê nisso? Eu creio, mas como que eu posso? Onde eu posso me enxergar esse pastoreio? Aí sim, vem a figura dos pastores. Muita gente fala copastores, né? Porque nós entendemos aqui por esse
por essa leitura, que o único pastor, se existe um só, não poderia existir outro. Mas a gente intitula ainda, né, como lá em Efésios fala, que Jesus Cristo veio deixar pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, né, profetas. E a gente pode falar então que hoje, como que é a nossa referência aqui, é o pastor Márcio. Ou o pastor que esteja aqui, mas da nossa igreja é o pastor Márcio. E por quê? Porque o único pastor que dá essa permissão, que é Cristo Jesus, ungiu e o vocacionou. Ele não simplesmente veio aqui, leu algumas coisas e si próprio ungiu e falou, não, hoje eu sou. Hoje eu sou e você, e vou ungir um monte de gente. Não, ele estudou, mas primeiro, antes de estudar, ele sentiu no coração, ele foi chamado. Ele teve o chamado do Espírito Santo. Para que ele pudesse estar aqui hoje, proclamando a palavra de Deus. Então, através dessas pessoas que estão hoje aqui, a gente pode olhar e falar, não, o nosso bom pastor fala conosco. O nosso bom pastor está conosco. Na nossa vida por aí, e nos domingos, quando está aqui o pastor Márcio falando, trazendo a palavra através do Espírito Santo. Então veja que a função pastoral, a essência pastoral é única, mas a função, ela está com outras pessoas. Veja, do é e do está novamente. Ela está com o pastor Márcio, ela está com outros pastores. E tudo começou, se a gente for lembrar, desta delegação, né, que a gente trouxe, lá em Pedro. Quem lembra quando Pedro falou, aquela conversa com Jesus, e Jesus falou, Pedro, você me ama? E Pedro foi respondendo por 3 vezes, né? Não, eu apenas te gosto, né? E aí no final Jesus, e entre as conversas Jesus vai falando, apacenta meus cordeirinhos. Quer dizer, dá pasto por essas pessoas recém-convertidas. E novamente Jesus fala, apacenta cuida das minhas ovelhas. Quer dizer, traz calma, né? Pastoreia as minhas ovelhas, traga calma a essas minhas ovelhas que estão aprendendo de mim. E depois no final ele fala, apacente as minhas ovelhas. Quer dizer, acalme, dê pasto para essas ovelhas já maduras. Então veja que antes de Jesus ir para os céus, ser elevado aos céus, ele delegou a função pastoral. Mas, não das ovelhas de Pedro. Ele deixou bem claro, dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas. Então nós somos ovelhas. Todos nós que estamos aqui sentados somos ovelhas. O pastor é ovelha. O único que é o bom pastor é Cristo. Então quando nós olharmos, né, quando nós formos buscar a Cristo Jesus, a gente lembre de quem Ele é, de quem Ele, da sua bondade, né, do que Ele fez e ainda faz por nós, e dessa sua identidade que nunca deixou de existir, mas que hoje está nessas pessoas consagradas que nós amamos tanto. Hoje é o pastor Márcio aqui conosco. E aí eu encerro fazendo 2 perguntas, uma pergunta e uma reflexão. Diante de tudo isso que nós falamos, né? Por que andamos angustiados, ansiosos, se temos Jesus Cristo como o bom pastor? Bom pastor da vida por nós, bom pastor nos cura, nos protege, nos guia. Por que nós ainda estamos angustiados com o amanhã? Ele não disse que estaria conosco todos os dias? E para nós refletirmos, para que a gente não caia, né? A gente leu sobre mercenários e lobos, né? Para que a gente não caia na armadilha de mercenários e lobos, cabe sempre ouvir a voz do bom pastor, que é Cristo Jesus. Lógico, nós pedimos conselhos para o pastor Márcio, pedimos conselhos para a liderança, pedimos conselhos para muitas pessoas que
podem nos aconselhar. E temos que tomar cuidado com isso. Mas o conselho, em primeiro lugar, é para o bom pastor. Porque ele nos guia, nos protege e cuida de nós. Amém? Essa mensagem que eu queria trazer para a igreja, espero tenha deixado, porque Jesus Cristo é o bom pastor.